E eu lembro a você que nós estamos em cadeia com a Rádio Tarobá FM 101.7, acompanhando e trazendo para você todas essas informações ligadas a esse vírus que tem paralisado o mundo. Eu apresento agora meus convidados, Ovanes Gava, presidente do Sincoval, que é o Sindicato Patronal do Comércio Varejista aqui de Londrina. Obrigada pela presença, Ovanes. Obrigado, bom dia. E Sandro Nóbrega, que é o presidente do Sindicato Patronal da Indústria da Construção Civil. Sandro, obrigada também pela sua presença. Grato eu, bom dia. Bom, a gente tem duas questões, né? A questão ligada à saúde, que vem dominando o mundo, vários países adotando medidas, e também uma questão econômica, que vem da raiz, né? O setor produtivo sendo afetado. Começo com você, Ovanes. Qual é hoje a posição do Sincoval, que também acompanha, acredito eu, a posição da ACIL, que é a Associação Comercial e Industrial de Londrina, que está encabeçando essas negociações, esses estudos junto ao município em relação a esse isolamento social que acaba afetando, num primeiro momento, o comércio varejista? Bom, o que nós entendemos, divergimos muito pouco com relação à ACIL em relação ao comércio. Porque o que nós entendemos é que, neste momento de reclusão, vamos até colocar assim, da área comercial, está trazendo aquele ônus que nós projetávamos isso daí para o ápice do Covid, que seria na primeira quinzena de maio. Então, quando fomos pegos, até mesmo de surpresa com esse decreto, uma vez que estávamos numa mesa de negociação com o Poder Municipal, encontramos esse decreto. Vamos respeitar, o Sincoval não tem se manifestado nesse período, porque entendemos que o próprio Poder Municipal ele já tem estudos, inclusive científicos, para ter feito essa medida. Agora, o que nós vamos procurar pós esse decreto, que se encerra dia 5 de abril, domingo, e dia 6 o comércio pode voltar a trabalhar. Se debruçar novamente aos estudos e ver de que forma o comércio também, gradativamente, pode voltar a trabalhar, abrir as suas portas, mas também o que o Sincoval quer, que seja também de maneira restritiva e vigiada tudo isso daí. Porque não basta simplesmente você abrir as portas, sanar um problema econômico e trazer um agravante da saúde. Então, esse equilíbrio, pretendemos, pelo menos, ter junto com o Poder Municipal para gradativamente trazer a economia devagar, porque a gente sabe que o consumo não vai acontecer do dia para a noite, mas devagar e contínuo. Existem outras cidades no Brasil e no mundo que adotaram essa mesma medida. É um remédio amargo, como já se diz, mas nesse momento vocês entendem que é, entre aspas, um mal necessário. Exatamente. A gente percebe que isso é viável pelos números que o próprio poder público nos passa, né? A gente entende que este momento é necessário, mas também temos o conhecimento que o pico é da primeira quinzena de maio. Então, nós temos o abril para poder dar uma controlada, uma mediada em tudo isso. Em maio pode ser que tenha que acontecer de novo, é isso? Pelos números que apresentam, da última reunião que tivemos com o Felipe Machado, o pico do Covid é a primeira quinzena de maio. Eu queria saber, assim, vocês têm avaliações, uma perspectiva do comportamento do consumidor? Ele vai voltar? Você já falou, não deve ter o pico de consumo. O consumidor não vai ficar com medo também de sair às ruas, não vai guardar essa quarentena? E o trabalhador também, né? Porque a gente sabe que tem trabalhadores que não estão querendo, não só no setor do comércio, mas em outros, eles também estão com medo. Aqueles que estão ainda trabalhando, não puderam ficar em casa, eles têm o receio de trabalhar e ser contaminados, né? Por isso que a gente defende a reabertura do comércio de forma gradativa. Nós propusemos, até fizemos uma nova convenção coletiva para combater isso, que ela iria se encerrar agora, dia 31 de março, onde nós iríamos ter um reflexo, um termômetro do que poderia estar acontecendo. Com esse medo ou esse receio que tanto os trabalhadores, os empresários, enfim, os consumidores, todos nós somos consumidores,
isso daí, o Sincoval defende justamente essa política de nós diminuirmos até a carga, a jornada da abertura das lojas. A gente estava trabalhando com a jornada, poderíamos trabalhar com uma jornada de 6 horas, com 50% do efetivo, com as medidas de precaução, de álcool gel, delimitar o piso com relação à fila nos caixas, até mesmo adotar o termômetro para a aplicação dos clientes, porque a gente sabe que, realmente, não vai haver essa demanda gigante de um dia para o outro. Esse receio as pessoas ainda vão ter, a gente está ciente disso, e temos que estar preparados também para tudo isso. Bom, vou colocar o Sandro aqui na conversa, já que a construção civil é uma indústria, é considerado, né, um setor industrial, é extremamente importante aqui na cidade de Londrina. E veio o decreto também, o segundo, né, atingindo esse setor. Qual é o posicionamento do Sinduscom? Devia parar, não devia? Depois o prefeito até recuou em parte, né? Liberou as obras públicas já em andamento. O setor, logicamente, é prejudicado, mas, repito a pergunta, é um mal necessário? O Sinduscom e seus associados têm dialogado bastante internamente e também com o poder público a respeito dessa situação sanitária grave que a gente vive. E a gente acha que, sim, essas medidas são necessárias, a gente sente o prejuízo, mas não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos, né? Como a gente costuma dizer. Então, as medidas foram adotadas porque precisavam ser adotadas, a gente compreende isso, e o que a gente quer é um planejamento para o futuro. Vamos dizer assim, nós queremos achar a porta da saída, né? É evidente que a gente quer a porta da saída de uma forma responsável. Vocês já temem por desempregos nesse caso? Porque o pessoal da construção civil, muitos trabalham por obra, né? Como é que funciona isso e como é que ficam essas pessoas nesse período? Olha, as empresas da construção civil, elas estão muito preocupadas com o desemprego, elas não desejam isso, porque esse pessoal, hoje, muito diferente de 30 anos atrás, é um quadro especializado. Então, a gente não pode deixar que se desorganize o setor. Fica difícil você recompor depois. Isso, inclusive, altera custos, altera a qualidade, e a gente se preocupa com isso. Claro que a gente tem tomado atitudes, dialogado, por exemplo, com o Sindicato dos Trabalhadores. Chegamos a algumas conclusões durante esses diálogos, inclusive fizemos um aditivo ao acordo coletivo, visando preservar empregos, não com estabilidade, mas com medidas de férias coletivas, banco de horas, e por um prazo determinado, e durante esse período a gente tem se mantido à mesa de negociação para que, caso o período de quarentena se prolongue, a gente tem que tomar outras medidas de preservação também, né? É claro que demissões podem acontecer, o que é lamentável, e nós não, reafirmo, nós não queremos mesmo. Até porque vocês estavam, eu lembro que eu te entrevistei no comecinho do ano, num crescimento, numa retomada, na verdade, depois de tempos difíceis também ligados à construção civil, né? Perfeitamente. O planejamento dos empreendimentos demora muitos meses, e até você aprovar, pode chegar até 2 ou 3 anos para depois você efetivar esse investimento em mais 2 ou 3 anos. Então, você não pode perder, ou você tem que minimizar essa perda, nesse caso. E a gente, quando conversou no começo do ano, a gente até repisou essa questão. A gente demora para poder fazer. Então, o coronavírus, ele foi um imprevisto que veio bem, é uma cunha no meio do caminho. Então, a gente vai precisar repensar, evidentemente. É claro que nós queremos empreender, manter os empregos, gerar renda, impostos também, né, porque é benefício para a sociedade como um todo. A nossa preocupação, no momento, é humanitária.
Ok, Rafael, obrigada por enquanto. E você que está em casa, você que nos acompanha pela Rádio Tarobá FM 101.7, mande seu WhatsApp, 3315-1313. É o WhatsApp, não adianta ligar, mas mande a sua mensagem para a gente, tire as suas dúvidas com a doutora Ana Paula, advogada trabalhista, com o Sinduscom e Sincoval aqui conosco no estúdio e também com o médico da 17ª Regional de Saúde, o Flávio Santana, que também vai falar daqui a pouquinho conosco. Eu continuo aqui com os convidados. Eu queria saber, primeiramente, já falando de empregos, uma primeira pergunta aqui para os dois, depois dessa fala da doutora. Já teve demissões no comércio? Bom, nesse período agora, ainda a gente não tem esses números, mesmo porque esses números a gente tem pelo Cine. Então, com essa suspensão, a gente não tem dados para te informar neste momento. Até porque está tudo fechado, né? E na construção civil, Sandro, a gente já tem registro de números mesmo? A gente não tem os dados ainda, mas já está tendo sim, principalmente as microempresas. E com relação, Vani, sobre o que fazer, né? Você estava me dizendo, enquanto o Rafael falava, sobre ações aí que vocês estão tomando junto ao Sebrae. Como é que vai funcionar isso? Explica para a gente. Bom, nós estamos criando uma plataforma junto com o Sebrae, o SESC, o SENAC, sindicatos afiliados, enfim, todo o Sistema S, para minimizar o impacto ao empresário e também, consequentemente, ao trabalhador. Então, nós já elaboramos, são 8 modelos diferentes de formulário que o empresário poderá usar para conceder a folga, regularizar a questão do teletrabalho, até mesmo aquela situação da redução da carga da jornada de trabalho e redução em 25% do salário, entre outras medidas. São 8 tipos diferentes de situações dentro do próprio comércio que o empresário tem essa legalidade de fazer com essa estrutura jurídica também que nós vamos estar disponibilizando. O Sebrae, juntamente também com o SESC, SENAC, enfim, o Sistema S, vamos estar disponibilizando também esse apoio ao empresário, esse apoio ao trabalhador, até mesmo para ele saber, na questão econômica, financeira da sua empresa, de que forma ele vai poder conduzir o negócio dele, se realmente com a falta de faturamento, quais as sugestões. Então, vai haver teleconferências, vai haver o atendimento também via Zap, e eu não tenho agora, neste momento, o Zap, mas vai ser disponibilizado e as pessoas podem estar acessando, a partir de segunda-feira, o próprio Sebrae, Londrina, com a página do Sincoval também. Toda crise gera um aprendizado, né? A gente tem que sempre tirar um lado bom. Nós estamos ainda em plena crise, então talvez não dê para avaliar. Mas será que no futuro a gente também não vai chegar a conclusões de que a gente conseguiu se reinventar de alguma forma? Um exemplo é o teletrabalho. Não sei se é o caso específico do comércio, até porque vocês dependem da pessoa fisicamente ali para atender o consumidor, mas existem setores que podem trabalhar em casa, o chamado home office, né? Muita gente fazendo essa atividade de casa. Isso pode se tornar uma rotina, por exemplo, depois que tudo isso passar, inclusive representando uma economia para o próprio empresário mesmo, de manter uma estrutura reduzida, uma estrutura física reduzida, custos menores e manter o seu funcionário trabalhando em casa? Vocês preveem algo nesse sentido? Bom, primeiro que o brasileiro ele é muito criativo, ele se reinventa a cada minuto. E são dentro dessas dificuldades que trazem esse benefício até mesmo para o próprio trabalhador. É a autocapacitação que a gente coloca para que ele consiga superar esses momentos de crise, né? Então, nós acreditamos que não vai acontecer assim uma grande massa de demissão porque vai haver o teletrabalho. Eu acho que o que nós vamos abrir é uma nova porta, um novo rumo para esse tipo de atendimento. Continuar, muitas pessoas hoje, Londrina, nós temos uma cultura um pouco mais de interior, a gente brinca muito, né, com aquela situação, eu falo carne, né? Então, já traz esse espírito de interior, mas nós somos pujantes. Londrina é referência em muitos lugares, tecnologicamente, Londrina é polo, isso já é fato. Então, acredito assim, vamos ter
novas profissões, assim, dentro do próprio teletrabalho, desse home office. Vamos continuar atendendo o consumidor presencialmente pós esse período. Então, eu posso até falar para você, vai haver as demissões? Sim, isso daí é fato, não vamos esconder. Mas vamos pensar também que, vamos pôr lá, para daqui 6 meses, novas profissões vão estar acontecendo, novas empresas, até microempresas, que é o que o Sincoval defende, o comércio varejista, novas empresas vão estar trabalhando justamente com esse teletrabalho, com o e-commerce dentro da casa da pessoa que vai estar monitorando o seu site, a sua logística de entrega. Então, acredito eu que superar essa crise é reinventar o comércio. E na construção civil, Sandro, você sente essa possibilidade que pode haver também essa reinvenção? Até porque a construção civil hoje tem um apelo mais tecnológico, né? Buscando soluções tecnológicas para processos construtivos. Qual a sua avaliação sobre isso? Além dessa transformação contínua que existe com a incorporação de novas tecnologias de forma recorrente, a cada crise que a gente tem, principalmente vamos falar de Brasil, a construção civil, quando ela retorna, ela sofre um impacto forte, ela paralisa totalmente, praticamente, completamente, e aí depois ela retorna como uma locomotiva que começa a colocar fogo na caldeira tal, e ela demora um pouquinho para sair e vai. Então, quando acontece esse processo, ela já volta diferente, ela já volta incorporando novas técnicas, novas formas de se projetar, de se planejar e de se construir. Esta crise especificamente, que pegou a gente bem no contrapé, porque ela foi muito repentina para nós aqui, que a coisa estava evoluindo de uma forma muito interessante, eu acredito e existe um consenso de que haverá uma grande transformação, sim. Já estava ocorrendo um processo de transformação no que diz respeito à forma de se relacionar na parte administrativa e na área de planejamento e projetos, e isso tende a se acentuar e caminhar para outras áreas também, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas você que nos acompanha, tanto pela TV Tarobá quanto pela Rádio Tarobá FM 101.7, mande a sua mensagem para a gente. É o 3315-1313, é o WhatsApp. Você manda, faz a sua pergunta que a gente vai tentar responder por aqui. Se não for possível responder todas as perguntas, a gente vai encaminhar tudo para o nosso portal tarobanews.com e lá você vai encontrar nos próximos posts todas essas dúvidas já respondidas com os especialistas que estão aqui nesta manhã de sábado. Ovanes Gava, presidente do Sincoval, Sandro Nóbrega, presidente do Sinduscom, junto com Tarobá FM 101.7, ligadinhos nessa crise, nessa pandemia provocada pelo novo coronavírus. Ok, Rafael, obrigada por enquanto. E você que está em casa, você que nos acompanha pela Rádio Tarobá FM 101.7, mande seu WhatsApp, 3315-1313. É o WhatsApp, não adianta ligar, mas mande a sua mensagem para a gente, tire as suas dúvidas com a doutora Ana Paula, advogada trabalhista, com o Sinduscom e Sincoval aqui conosco no estúdio e também com o médico da 17ª Regional de Saúde, o Flávio Santana, que também vai falar daqui a pouquinho conosco. Eu continuo aqui com os convidados. Eu queria saber, primeiramente, já falando de empregos, uma primeira pergunta aqui para os dois, depois dessa fala da doutora. Já teve demissões no comércio? Bom, nesse período agora, ainda a gente não tem esses números, mesmo porque esses números a gente tem pelo Cine. Então, com essa suspensão, a gente não tem dados para te informar neste momento. Até porque está tudo fechado, né? E na construção civil, Sandro, a gente já tem registro de números mesmo? A gente não tem os dados ainda, mas já está tendo sim, principalmente as microempresas. E com relação, Vani, sobre o que fazer, né? Você estava me dizendo, enquanto o Rafael falava, sobre ações aí que vocês estão tomando junto ao SEBRAE. Como é que vai funcionar isso? Explica para a gente. Bom, nós estamos criando uma plataforma junto com o SEBRAE, o SESC, o SENAC, sindicatos afiliados, enfim, todo o Sistema S,
para minimizar o impacto ao empresário e também, consequentemente, ao trabalhador. Então, nós já elaboramos, são 8 tipos, modelos diferentes de formulário que o empresário poderá usar para conceder a folga, regularizar a questão do teletrabalho, até mesmo aquela situação da redução da carga da jornada de trabalho e redução em 25% do salário, entre outras medidas. São 8 tipos diferentes de situações dentro do próprio comércio que o empresário tem essa legalidade de fazer com essa estrutura jurídica também que nós vamos estar disponibilizando. O SEBRAE, juntamente também com o SESC, SENAC, enfim, o Sistema S, vamos estar disponibilizando também esse apoio ao empresário, esse apoio ao trabalhador, até mesmo para ele saber, na questão econômica, financeira da sua empresa, de que forma ele vai poder conduzir o negócio dele, se realmente com a falta de faturamento, quais as sugestões. Então, vai haver teleconferências, vai haver o atendimento também via Zap, e eu não tenho agora, neste momento, o Zap, mas vai ser disponibilizado e as pessoas podem estar acessando, a partir de segunda-feira, o próprio SEBRAE, Londrina, com a página do Sincoval também. Toda crise gera um aprendizado, né? A gente tem que sempre tirar um lado bom. Nós estamos ainda em plena crise, então talvez não dê para avaliar. Mas será que no futuro a gente também não vai chegar a conclusões de que a gente conseguiu se reinventar de alguma forma? Um exemplo é o teletrabalho. Não sei se é o caso específico do comércio, até porque vocês dependem da pessoa fisicamente ali para atender o consumidor, mas existem setores que podem trabalhar em casa, o chamado home office, né? Muita gente fazendo essa atividade de casa. Isso pode se tornar uma rotina, por exemplo, depois que tudo isso passar, inclusive representando uma economia para o próprio empresário mesmo, de manter uma estrutura reduzida, uma estrutura física reduzida, custos menores e manter o seu funcionário trabalhando em casa? Vocês preveem algo nesse sentido? Bom, primeiro que o brasileiro ele é muito criativo, ele se reinventa a cada minuto. E são dentro dessas dificuldades que trazem esse benefício até mesmo para o próprio trabalhador. É a autocapacitação que a gente coloca para que ele consiga superar esses momentos de crise, né? Então, nós acreditamos que não vai acontecer assim uma grande massa de demissão porque vai haver o teletrabalho. Eu acho que o que nós vamos abrir é uma nova porta, um novo rumo para esse tipo de atendimento. Continuar, muitas pessoas hoje, Londrina, nós temos uma cultura um pouco mais de interior, a gente brinca muito, né, com aquela situação, eu falo carne, né? Então, já traz esse espírito de interior, mas nós somos pujantes. Londrina é referência em muitos lugares, tecnologicamente, Londrina é polo, isso já é fato. Então, acredito assim, vamos ter novas profissões, assim, dentro do próprio teletrabalho, desse home office. Vamos continuar atendendo o consumidor presencialmente, pós esse período. Então, eu posso até falar para você, vai haver as demissões? Sim, isso daí é fato, não vamos esconder. Mas vamos pensar também que, vamos pôr lá, para daqui 6 meses, novas profissões vão estar acontecendo, novas empresas, até microempresas, que é o que o Sincoval defende, o comércio varejista, novas empresas vão estar trabalhando justamente com esse teletrabalho, com o e-commerce dentro da casa da pessoa que vai estar monitorando o seu site, a sua logística de entrega. Então, acredito eu que superar essa crise é reinventar o comércio. E na construção civil, Sandro, você sente essa possibilidade que pode haver também essa reinvenção? Até porque a construção civil hoje tem um apelo mais tecnológico, né? Buscando soluções tecnológicas para processos construtivos. Qual a sua avaliação sobre isso? Além dessa transformação contínua que existe com a incorporação de novas tecnologias de forma recorrente, a cada crise que a gente tem, principalmente vamos falar de Brasil, a construção civil, quando ela retorna, ela sofre um impacto forte, ela paralisa totalmente, praticamente, completamente, e aí depois ela retorna como uma locomotiva que começa a colocar
fogo na caldeira tal, e ela demora um pouquinho para sair e vai. Então, quando acontece esse processo, ela já volta diferente, ela já volta incorporando novas técnicas, novas formas de se projetar, de se planejar e de se construir. Esta crise especificamente, que pegou a gente bem no contrapé, porque ela foi muito repentina para nós aqui, que a coisa estava evoluindo de uma forma muito interessante, eu acredito e existe um consenso de que haverá uma grande transformação, sim. Já estava ocorrendo um processo de transformação no que diz respeito à forma de se relacionar na parte administrativa e na área de planejamento e projetos, e isso tende a se acentuar e caminhar para outras áreas também, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas você que nos acompanha, tanto pela TV Tarobá quanto pela Rádio Tarobá FM 101.7, mande a sua mensagem para a gente. É o 3315-1313, é o WhatsApp. Você manda, faz a sua pergunta que a gente vai tentar responder por aqui. Se não for possível responder todas as perguntas, a gente vai encaminhar tudo para o nosso portal tarobanews.com e lá você vai encontrar nos próximos posts todas essas dúvidas já respondidas com os especialistas que estão aqui nesta manhã de sábado. Ovanes Gava, presidente do Sincoval, Sandro Nóbrega, presidente do Sinduscom, junto com Tarobá FM 101.7, ligadinhos nessa crise, nessa pandemia provocada pelo novo coronavírus. Eu já peguei meu óculos aqui, a gente está também ao vivo com a Rádio Tarobá FM 101.7. Algumas perguntas já chegaram aqui para gente, eu queria ler para vocês, vamos ver quem pode responder. O programa apresentado pelos governos até agora são todos feitos para empresas que não tenham nome sujo junto a órgãos como Serasa, SPC, etc. Acho que ele quer saber, né, se existe alguma possibilidade de ajuda para quem não está nessa situação aí de nome limpo, no caso das empresas. Ovanes. Bom, tem um critério, o Banco Fomento Paraná, ele disponibilizou na data de ontem, se eu não me engano, são 600 milhões de reais disponível para micro e pequenas empresas. Alguns critérios foram reduzidos, a questão da garantia, que propriamente dito. Agora, na questão do que se restringe ao crédito ou com o nome no SPC ou nos órgãos de proteção ao consumidor, eu não sei informar neste momento o tipo de restrição, qual é o critério que eles vão estar usando para dar ou não crédito. O que houve, sim, foi uma desburocratização para a concessão de microcréditos, tá? São créditos menores e acima de R$200 mil, aí vai ter que ser contemplado pelo BRDE, que aí volta o critério normal, já são empresas de médio e grande porte, para poder colaborar com isso, com taxas reduzidas, isso já é um decreto do próprio governador. Agora, na questão do microempresário, já os critérios de avaliação, né, nessa questão ainda eu não sei te responder. Isso vale para essas medidas adotadas pelo governador Ratinho Júnior, né? Isso contempla pessoas que são MEI, microempreendedor individual também? O MEI ele vai ter um valor disponível inferior, né? Se eu não me engano, na faixa dos R$10, R$20 mil, que também os critérios da desburocratização. Lembrando que todas essas pessoas que aderirem a esse programa não poderão fazer demissões. Os MEIs, às vezes, trabalham por si só, mas os microempresários eles não poderão fazer as demissões. Isso é a contrapartida que os empresários têm que dar ao governo com relação a essa desburocratização e taxas reduzidas. Agora, uma pergunta aqui na área da construção civil, Sandro. Ele é microempresário na área da construção civil, sou empresário na área, tenho uma empreiteira, tenho 15 funcionários. Estou negativado e dependendo dos dias trabalhados, dependendo de serviços na medição e diária. O que fazer para fazer o pagamento desses funcionários se agora temos que ficar em casa? É muito difícil porque os menores, os microempresários, os microempreendedores são os que estão mais sofrendo, porque estão à ponta mais frágil do sistema, não estão capitalizados normalmente, né?
infelizmente, precisa haver uma negociação com os seus contratantes para liberação de valores retidos, né, contratuais retidos, para poder fazer frente a essas situações. Afinal de contas, trata-se de uma emergência, né, uma urgência um pouco prolongada, e precisa haver uma negociação entre o empresário e os seus colaboradores, né? A gente fez um acordo com o Sintracom, com o Sindicato dos Trabalhadores, no sentido de adotar férias coletivas, mesmo que não haja férias vencidas, né? E de se adotar também o banco de horas. Evidentemente que empresas que estejam numa condição um pouco melhor, fica muito mais fácil de se adotar tais medidas. E a questão do crédito de microempreendedor é uma fonte aí de recurso para se fazer frente a esse tipo de situação. Nessas férias coletivas que seriam antecipadas, o decreto garante, inclusive, que não é necessário fazer aquela antecipação de salário, o terço sobre férias, isso não teria ônus para o empregador, nesse caso, né? Exatamente. O que está sendo feito é a postergação do pagamento do terço de férias, já que as pessoas estão dentro de casa, né? É um direito que as pessoas têm das suas férias, evidentemente, mas se trata de uma emergência, então é preciso que isso seja paulatinamente mitigado, né, ao longo do tempo, para que as empresas tenham um pouco de saúde econômica no futuro com os seus colaboradores juntos, né? É sempre o pequeno, né, que é o mais atingido. As empresas grandes, as grandes empreiteiras, elas têm um lastro aí para continuar nesse momento de crise, que não é o caso das pequenas. São prejudicadas, prejudicam também o trabalhador, porque ele também depende daquele salário? As empresas maiores, que têm um planejamento interno, elas conseguem traçar cenários. Claro que o cenário do coronavírus não se aplica, né? Mas elas conseguiram se capitalizar ao longo dos anos, prevendo os solavancos econômicos que a gente vive normalmente, de forma recorrente. E é claro que elas têm uma condição diferenciada. O que a gente tem lutado e sugerido às entidades estaduais e federais, no caso, Federação das Indústrias, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e temos dialogado com outros sindicatos, sobre a necessidade de o governo emergencialmente afrouxar na questão da concessão de crédito para negativados. Porque, uma vez que ele está negativado por causa da crise econômica, desta crise agora atual, como que ele vai fazer para dar continuidade, perenidade aos negócios? Empresas que têm 30 anos, 20 anos, que seja 5 anos ou 10 anos, né? Se elas têm um tempo desse e sempre cumpriram com as suas obrigações, então nada mais justo que haja uma concessão de crédito por um período para fazer frente a essa emergência. E essa concessão de crédito, evidentemente, vai ter que ser um pouco mais afrouxada no sentido das certidões negativas, por exemplo, de protestos, de execuções durante esse período. Mas isso ainda não está acontecendo? Não, isso não está acontecendo, mas nós temos sugerido isso, já sugerimos logo no início, no âmbito da Federação das Indústrias e no âmbito da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Nós voltamos ao vivo no nosso Tarobá Comunidade Especial deste sábado para a TV Tarobá e também para a Rádio Tarobá FM 101.7, levando muita informação sobre essa crise do novo coronavírus. Vou fazer uma perguntinha bem rápida aqui para os nossos convidados antes de passar para o Rafael Sanches, porque as perguntas na área trabalhista não param. Queria saber o seguinte, eles são entidades, né, representantes de entidades aí de classe aqui de Londrina, mas são pessoas também que estão vivenciando também na forma familiar essa questão do vírus. Sandro, você tem alguém fora do país, algum ente querido aí que está vivendo essa situação de uma forma mais grave? Olha, a gente tem alguns parentes fora, né? Por exemplo, em Milão, tem uma parente nossa que está isolada atualmente dentro de casa, porque a situação lá é
é difícil, mas ela tá bem. Eu tive contato com ela, inclusive, ontem à noite. E, assim, não convém que retorne agora. Eu acho que até para ela não assumir riscos. Então, ela fica dentro de casa, é tudo no delivery. Não sai de casa, de jeito nenhum, hipótese alguma. Tem alguns parentes também nos Estados Unidos, que vivem na costa leste, também estão se resguardando dentro de casa, e vivem com apreensão, querem voltar para o Brasil, alguns, né, querem voltar para o Brasil, mas também vive uma situação de epidemia lá, e aqui tem uma situação de epidemia. Então... Fica quietinho lá, né? Ficam quietinho, mas com vontade de vir embora, porque se sente mais seguro em casa, né? O Ovanes já me disse que não tem ninguém, mas dá medo, Ovanes, quando a gente vê esses relatos de países, agora como a Espanha, como os próprios Estados Unidos, aí como o Sandro relatou, o temor aumenta, assim, estando aqui falando, ai meu Deus, será que isso vai acontecer, vai se agravar aqui? Eu acredito assim, a gente não pode importar o pânico. Histérico, acho que nós já estamos chegando nesse ponto da histeria. Mas nós temos que nos conter, nos focar dentro do panorama, do cenário nacional, nas recomendações do que o próprio Ministério da Saúde nos pontua, as autoridades sanitárias. Então, se nós pudéssemos focar um pouco mais no nosso problema, essa é a minha sugestão, não traríamos esse pânico que pode chegar a qualquer momento, né? Hoje, eu comento, então, que nós estamos no nível da histeria. Tá bom? Tá bom, Rafael, muito obrigada por enquanto. Tem gente perguntando se vocês têm uma avaliação, uma perspectiva de quanto tempo vai durar, quando a normalidade vai se instaurar. A gente pode falar nisso nesse momento? Eu não aposto em números nesse momento. O que eu aposto é que, a cada dia, a gente pode antecipar essa crise. As precauções estão sendo tomadas e a evolução disso está sendo muito dinâmica. Para esse ano, economicamente falando, nós não vamos falar em crescimento nenhum. Nós vamos, até, por ser mais pessimistas, nós vamos falar numa deflação até em relação às vendas. E para o ano que vem a gente pode projetar alguma coisa mais concreta. Sandro, o que você acha? Eu acredito que, como o presidente do Sincoval falou, é um dia após o outro mesmo, né? A cada dia que a gente conversa com as autoridades sanitárias, com o poder público, o cenário se modifica. Por uma questão humanitária, né, ou de humanidade, vamos falar assim, a gente precisa pensar na sobrevivência. Uhum. Então, quando a gente fala em sobrevivência de empresas, a gente está falando de sobrevivência de pessoas. De vidas, né? De vidas. A gente precisa, como eu disse lá no início, encontrar a porta de saída. Pode ser que a porta de saída seja um processo gradativo de retorno. Atividades, por exemplo, que tem só uma pessoa, atividades que são em home office, né? Atividades, por exemplo, da agricultura. Então, a gente precisa se preocupar com o futuro, sim. E, paralelamente, à questão sanitária. A gente não pode dissociar as duas coisas e falar, primeiro eu vou cuidar da questão sanitária e depois a sobrevivência, porque as duas coisas são ligadas.